Beleza, então vamos continuar aqui comentando os slides que falam sobre a sinalização. Falando sobre placas de indicação. Placas de indicação. A placa de indicação, ela tem um caráter informativo e educativo e serve para indicar vias, locais de interesse, distâncias e orientar condutores sobre percursos, destinos ou serviços auxiliares. Começaremos então pela questão de indicar vias, como por exemplo, aqui nós temos 3 exemplos de vias distintas. A via pan-americana, que por exemplo é uma característica de uma via internacional. Nós temos as vias federais, chamadas de BRs, que são aquelas que ligam estados. E nós temos aquelas vias estaduais que ligam municípios. São aquelas vias que começam e terminam dentro do mesmo município. Aqui no nosso caso nós temos as CEs, né? Aqui no caso do Paraná nós temos as PRs. Beleza? Indicar locais de interesse, né? Nós temos exemplos aqui de limites de municípios para exemplificar melhor esse tipo de entendimento. Nós temos um tipo de recurso bem interessante nessas placas de indicação, que é a placa quilométrica, ou também chamada de marco quilométrico. Se você quiser passar uma orientação a algum tipo de prestadora de serviço de socorro de emergência, por exemplo, o marco quilométrico vai ser a informação mais precisa que você vai poder dar de um local específico. Como assim? Digamos que, por exemplo, aconteceu um acidente aqui na nossa CE 375. E aí você quer passar o local exato, por exemplo, para o SAMU, onde ocorreu o acidente. Você fala, aconteceu um acidente aqui na CE 375, no quilômetro 70. Você foi o mais cirúrgico possível quanto a essa questão de passar informação para esse serviço de inteligência ali do SAMU. Porque para esse tipo de serviço, essa informação vai ser útil para fazer o deslocamento de uma viatura mais próxima do acidente. Então, se por exemplo você passa na CS 375, km 70, na prática aqui vai ser lá pertinho do Triângulo do Iguatu. Então, para os serviços de atendimento, vai ser útil porque ela vai saber vincular algum tipo de UTI móvel, no caso do SAMU ali, para esse socorro ser mais imediato. Se é melhor deslocar uma de Iguatu, de Acopiara, de Quixelô, né, para fazer esse socorro médico ali. Beleza? Tanto que se você parar para analisar aquelas reportagens, né, que acontece algum acidente em rodovia, o repórter, quando ele quer passar o local exato do acidente, ele fala, olha, na CE tal, no quilômetro tal, aconteceu um acidente. Ele está sendo bem prático, bem específico de onde aconteceu. E para isso você vai utilizar o marco quilométrico. Essa marcação de quilometragem, ela começa do quilômetro 0, né, até o quilômetro final daquela via, beleza? E aí também fica fácil para você saber onde começa aquela via e onde ela termina, porque a quilometragem, né, sempre no aumentativo ali, ou descendo, né, a contagem ali, se você estiver vindo do final para o começo. Aí nós temos outras informações também, né, que falam sobre a questão de informações que você vai encontrar na via. As placas de indicação também têm esse caráter educativo, onde você vai ver algumas normas de trânsito sendo trazidas para a observância dos condutores, né, e dos outros usuários da via. E nós temos os serviços auxiliares. As placas de serviços auxiliares são aquelas, né, que mostram serviços prestados ao motorista ao longo da via. Esses podem dispor de área de estacionamento, serviço telefônico, de serviço mecânico, de abastecimento, pronto-socorro, né? Enfim, são várias as modalidades de serviços que podem ser prestadas ao motorista ao longo da via. Também são placas bem recorrentes em prova, né? E eu destaco, quando falo em prova, a placa S10, área de campismo. Tem caído bastante essa placa aqui nas questões dos alunos ali, quando vão realizar a prova de legislação. Beleza? Então, área de campismo. Tanto que alguns cursos atrás, um aluno respondeu na prova e tal, aí ele perguntou se área de campismo pertencia ao rol de placas, porque ele nunca tinha visto essa placa, né? Então, vale aí essa informação importante sobre essa placa. Eu destaco essa placa S11, aeroporto. Não sei se vocês lembram, mas lá na placa de advertência, aquelas amarelinhas,
também tem o mesmo desenho dentro, né, só que de fundo amarelo, e desenho é preto, mas com a mesma significância do nome, aeroporto, e também o uso prático também, beleza? Eu chamo a atenção para algumas placas que não são tão comuns, né, e os desenhos não são tão ilustrativos quanto a nomenclatura da placa, beleza? Aqui vai ter alguns, obviamente que esse slide ele não vai exaurir todo o rol de placas dos serviços auxiliares. Se você abrir seu manual, onde fala sobre a sinalização de serviços auxiliares, você vai ver que lá você vai encontrar muito mais placas do que essa. Então, é importantíssimo que você estude todas essas placas, porque ela vai ter placas um pouco mais complexas, né? Não tão muito usuais, que vai ser necessário para a sua prova. Nesse agrupamento de placas que eu tenho aqui em tela, eu destaco o terminal rodoviário e o ponto de parada, beleza? Também essa plaquinha já caiu na prova. Na verdade, eu não sei dizer qual das duas aqui já foi questionado em prova, mas muito cuidado que você pode confundir uma com a outra, porque ambas trabalham com o mesmo tipo de veículo, o ônibus. Né? A diferença é que um é o terminal rodoviário, ou seja, na rodoviária, lá onde você embarca no veículo. E o outro, que seria a S14, seria o ponto de parada, que são justamente fora do terminal rodoviário, né? Ao longo da via, você sabe que existe aqueles pontos de parada específicos onde acontece o embarque e desembarque ao longo da via. Beleza? Então, cuidado para não confundir um com o outro. Você observa que na S6, terminal rodoviário, o veículo está de frente para você, né? Então, você concorda comigo que o rosto do veículo está virado para você, o rosto, né? E rosto começa com R e rodoviário também, né? Então, quando o veículo estiver com o rosto virado para frente para você, vai ser o terminal rodoviário. Temos os restaurantes, terminal ferroviário, onde você realiza embarque e desembarque de trens, transporte sobre águas. Geralmente nós temos um veículo que faz, né, essa passagem de veículos automotores ali de um lado para outro. Não confundir a placa S8 de borracheiro com o uso obrigatório de correntes. O uso obrigatório de correntes tem um pneu desenhado como esse daqui, só que pertence às placas de regulamentação e tem um uso diferente. Né? O borracheiro é para serviços prestados ao pneu e aquela lá é de uso obrigatório de correntes, beleza? Informação turística, pedágios, mas vale lembrar que só esse slide não exaure todo o rol de placas dos serviços auxiliares. Nós temos outras placas aí também trazidas no manual que requer a sua atenção. Sobre a questão de incidência em prova, eu colocaria as placas de serviços auxiliares como a terceira força, beleza? A terceira força no sentido de serem requisitadas em provas para os alunos. A primeira seria de regulamentação, a segunda seria de advertência e a terceira eu colocaria serviços auxiliares, né? E em quarto e último colocaria ali as placas de atrativo turístico que podem cair na sua prova aí com esse requerimento de desenho de placa e com a alternativa correta em relação à nomenclatura dessa placa. E aqui estamos, né, nas placas de atrativo turístico. Também não falaremos de todas elas, mas o que falaremos é que você precisa passar os olhos por todas elas. É imprescindível, principalmente nas de atrativo turístico, porque apesar de ser uma questão ou outra que possa cair na sua prova sobre as placas de atrativo turístico e a significância de ofício dela ser autoexplicativo, né, são justamente pontos de turismo em certos municípios onde turistas geralmente vão para uma finalidade de lazer, né? A nomenclatura das placas, elas não são tão condizentes assim com o desenho que você vê expresso na placa. Por exemplo, se você placa a placa, só um exemplo dentre vários, viu? A placa TNA4, estância hidromineral. Se eu não soubesse que o nome dessa placa é estância hidromineral, eu jamais marcaria uma alternativa como essa. Eu marcaria fonte, chafariz, algo do tipo, né? Mas estância hidromineral jamais me passaria pela cabeça. Então, são por esses e outros exemplos que você deve passar os olhos por essas placas para que você possa agregar o maior número de placas, conhecimento sobre placas possível, para você gabaritar essa parte que, em tese, é mais fácil da matéria de legislação. Ok? Nós temos outros exemplos, né?
festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, planetário, enfim, outras placas que também não exaurem todo o rol. Saindo da sinalização vertical, a gente entra na sinalização horizontal, a sinalização que vai receber o pavimento, a marcação colocada lá. Sobre a sinalização horizontal, antes de começarmos em coisas práticas, falaremos sobre os tipos de cores que são utilizadas e a sua finalidade dentro do rol de sinalização horizontal. Essas cores elas podem ser, vou começar aqui, amarelo, e aí a gente vai explicar a questão da coloração dessas placas. Pode ser branca, pode ser preto, são 5 no total, por resolução são 5. Está aqui preto. Também nós temos a cor azul. E para finalizar nós temos a cor vermelha. São 5 com vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Vermelho. Beleza? A cor amarela, ela tem, em tese, duas funções. Para marcação de sentidos opostos. Beleza? Então, toda vez que você vê uma pista e no centro dela tiver uma faixa de cor amarela, indica que ele tem 2 sentidos possíveis. Tanto pode ir da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Que é justamente até o desenho trazido, né, aqui nessa parte do desenho aqui. Onde você tem veículos que se deslocam nesse sentido e veículos que se deslocam no sentido contrário. Por que eu sei que é sentido contrário? Por conta da cor da faixa. A cor amarela significa isso, tem essa importância. Além de sinalizar fluxos em sentidos contrários, a cor amarela também é colocada junto da sinalização de proibição de estacionamento para exemplificar até onde perdura a proibição de estacionamento. Okay? Então, por exemplo, as esquinas elas são pintadas no bordo da esquina com cor amarela, indicando que você precisa respeitar aquele limite que são de 5 metros, né, de proibição de estacionamento. Também elas podem estar associadas com placas de regulamentação de proibição de estacionamento, determinando o limite em que perdura o valor da proibição de estacionamento naquela via. Ok? Então, a gente pode associar genericamente que o meio-fio pintado na cor amarela indica proibição de estacionamento e também serve para indicar fluxos em sentidos contrários, sentidos opostos. Aí vamos para a cor branca. É tudo o que é contrário à cor amarela. Na sinalização de cor branca, a gente pode pegar esse exemplo aqui da parte de baixo, determina fluxos de mesmo sentido, fluxos no mesmo sentido, beleza? Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, então quer dizer que você falou que a rua do hospital ela era de sentido único. Sim, e se você observar a marcação viária no centro da pista, você vai ver que ela é cor branca. E as demais vias que recebem sinalização no pavimento, você vai ver que é de cor amarela, indicando duplo sentido. Mas a cor branca indica apenas um único sentido, beleza? E também serve para identificar pontos de permissão de estacionamento. Okay? A cor branca também determina estacionamentos, locais para estacionamento. A cor preta. A cor preta ela só tem uma única utilidade desse rol de cores da sinalização horizontal. É para realizar contraste de cores. Como assim? Digamos que você tem o desejo, né, o órgão de trânsito tem o desejo de pintar uma faixa de pedestre. Para que aquela faixa de pedestre ganhe destaque, você pinta o asfalto de cor preta e joga a sinalização de faixa de pedestre sobre aquela cor preta para haver destaque, beleza? Então a cor preta é utilizada para utilização de contraste entre cores. A cor azul é utilizada para estacionamento de idosos e deficientes e também para embarque e desembarque de passageiro. Muito comum em pontos rodoviários, né, aeroportos, é muito comum a utilização da cor azul em estacionamentos para embarque e desembarque e também para estacionamentos de idosos e deficientes. A cor vermelha
Ela é utilizada para estacionamentos de veículos de emergência. Então, no hospital é muito comum ter a vaga específica para a viatura do SAMU, né, de ambulância, enfim. E também a cor vermelha é utilizada junto da cor branca para sinalizar ciclovias e ciclofaixas. Beleza? Então, essas são as cores e a sua usabilidade dentro da sinalização horizontal. Aí, quando nós falamos em marcação, nós temos a sinalização de faixa contínua, que é esta, que não tem interrupção, literalmente é contínua mesmo, que determina a proibição de ultrapassagem. Ela pode estar com apenas uma faixa no centro ou duas faixas. Nesse caso, a informação é a mesma. A proibição de ultrapassagem é para ambos os sentidos, ok? Mas ela pode vir simultaneamente dois tipos de informação. Porque a linha tracejada, a linha pontilhada, ela indica permissão para ultrapassagem, ok? Permissão para ultrapassagem. Nesse caso aqui, ambos os lados têm essa permissão para ultrapassagem, tanto quem vem da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Quando ela receber essa sinalização dupla, simultânea, onde um lado é seccionado, tracejado ou pontilhado, e o outro lado é contínuo, as duas sinalizações vigoram simultaneamente, porém para veículos ou sentidos diversos, né? Então, como é que eu sei qual é a sinalização que vigora para o meu veículo? É aquela sinalização que estiver mais próxima do lado esquerdo do motorista, ok? Então, aquela sinalização mais próxima do lado esquerdo do motorista é a que está sendo utilizada para aquele veículo, que neste caso aqui, a gente pode pegar esse exemplo aqui, né? Esse veículo tem mais próximo a ele é a sinalização de linha tracejada, pontilhada, ou seja, ele pode ultrapassar outro veículo que esteja à sua frente. Porém, não é o que acontece no outro sentido, né? Nesse caso aqui, a sinalização mais próxima do lado esquerdo desse motorista é a contínua, indicando proibição dos veículos que vêm da direita para a esquerda ultrapassarem outro veículo. Okay? Então, sempre aquela marcação que estiver mais próxima do motorista. E quando ela for de cor branca, né, além de indicar a proibição de ultrapassagem, também indica a proibição de mudança de faixa. Porque na cor branca a gente sabe que não tem contramão, é um sentido só. E você pode transitar tanto na faixa da direita como na esquerda. Porém, quando ela for contínua, ela proíbe duas coisas: ultrapassagem ou transposição de faixa da direita para a esquerda. Beleza? Nós temos a marcação de canalização, que como o nome já está dizendo, ela serve para canalizar o trânsito. A marcação de canalização, ela representa um obstáculo físico, porém não material, não concreto, apenas desenhado no asfalto. Mas você deve levar em consideração como se fosse um objeto físico, né, que faz ali a limitação e a fluência do trânsito. É infração de trânsito você transitar pela marcação de canalização ou parar sobre a marcação de canalização, porque ela deve ser compreendida como um obstáculo físico, induzindo e instruindo o condutor a manter o seu veículo entre as faixas, beleza? E aí nós temos as inscrições no pavimento, né, que são as placas do rol vertical trazidas para a sinalização horizontal. São pintadas no asfalto e sempre representando também a mesma significância, a mesma importância nas placas verticais. Destaco aqui algumas peculiaridades que são das placas do sentido de sinalização horizontal, como por exemplo a de trânsito exclusivo, né? Essas sinalizações elas vão determinar trânsito específico naquela faixa para algum tipo de veículo, geralmente os veículos de transporte coletivo de passageiro, que nós falamos outrora, que acarreta uma penalidade mais pesada, né? São as infrações de natureza gravíssima quando você transitar em faixa exclusiva de transporte coletivo de passageiros. Nós temos as de mudança obrigatória de faixa, que é aquela sinalização que determina que aquela faixa que você está transitando ela vai se acabar e que você precisa fazer o deslocamento lateral. Dentro desse rol de sinalização horizontal, nós temos a ciclovia ou ciclofaixa, né? Que são caracterizadas predominantemente pela cor vermelha, mas juntas da cor branca, beleza? Aí você pergunta assim, qual é a diferença da ciclofaixa para a ciclovia, se ambas são distintas uma das outras? A configuração da ciclofaixa para a ciclovia
é o canteiro central, beleza? Ou seja, quando houver um obstáculo físico fazendo a separação de faixas, estamos diante de uma ciclovia. Você pode encarar o seguinte, que a ciclovia é um local mais seguro de transitar para o ciclista do que a ciclofaixa. Porque na ciclofaixa você tem a via e dentro da via você tem uma faixa dedicada aos ciclistas. As demais são destinadas aos outros veículos automotores. Então, facilmente um veículo pode sair da sua faixa e acabar, ingressando aqui na ciclovia. Porém, na ciclofaixa você tem um canteiro central, um obstáculo físico que faz a separação dessas faixas, tornando ela mais segura ainda. Ok? Vale ressaltar que pedestre não pode andar em ciclovia ou ciclofaixa, assim também como o ciclista não pode transitar em calçadas ou sobre faixa de pedestre. Cruzamento rodoferroviário, né? É o tipo de situação em que todos vocês vão se deparar na prova prática, porque obrigatoriamente carro e moto vocês vão passar com o seu examinador no cruzamento rodoferroviário, né? Diante da passagem de nível. E aqui é o seguinte, você precisa ter em mente que ou você vai parar 2 vezes ou você vai parar uma única vez apenas. Regra básica, a gente pode resumir em 2 regras. A primeira, sempre pare antes de cruzar a linha férrea. E você vai usar essa linha de retenção como exemplo, né, como exemplo de limite até onde você pode ir. Ok? Então, sempre pare antes de realizar o cruzamento. Essa é a regra universal e principal. Segunda regra, nunca parem sobre o X. Ou antes ou depois do X, mas nunca sobre o X. Eu vou já explicar por que você não deve parar sobre o X. Então, se diante do seu exame houver um veículo parado aqui, respeitando a parada na passagem de nível, você vai parar o seu veículo aqui, antes do X. Beleza? Antes do X. Você vai esperar esse veículo realizar a passagem pela linha ferroviária, e só depois que esse veículo realizou esse cruzamento é que você vai realizar, né, a movimentação do seu veículo. Deixa eu apagar aqui para exemplificar melhor. E você vai conduzir o seu veículo até essa passagem onde ele estava parado. E aqui você vai parar também. Respeitou a parada, segue viagem como outro veículo e aí vida que segue. Agora, se no seu exame não tiver ninguém parado depois do X, e só tiver você passe direto e para apenas uma única vez. Você vai parar o seu veículo aqui, respeitou a parada e segue viagem. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Por que quem vem aqui atrás não pode parar em cima do X? Esse X é um limite ou distanciamento entre veículos que deve haver para a questão de segurança. Em tese, né, se o trem descarrilhar, esse veículo vai ter esse espaço traseiro para manobrar, né, ou seja, realizar uma manobra evasiva para sair da colisão com o veículo que acabou de descarrilhar ali da linha férrea, beleza? Então, por isso que você não pode colar na traseira de outro veículo que está realizando a parada ali na linha férrea. Show? Eu, particularmente, eu desceria do carro e saia correndo, mas ele disse que dá tempo de dar uma resinha para sair do embate ali, né, do veículo. Então, é por isso que você não pode encostar na traseira de outro veículo que está ali realizando a parada obrigatória da passagem de nível. Beleza? Nós temos aí como configuração da infração prevista no artigo 212, deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, infração de natureza gravíssima e a penalidade de multa. Para o aluno, no dia da sua prova, isso dá reprovação direta, beleza? Então, se na moto ou no carro você não parar diante da linha férrea, seu examinador, ele para o veículo por você e diz: minha filha, a senhora está reprovada. Show? A gente vai ter aulas práticas, né? Quanto isso aqui, então você vai ficar muito mais situado quanto a isso, então não precisa se desesperar agora por não ter aprendido ou não ter fixado legal o conhecimento. A gente vai fazer isso em aulas práticas e você vai aprender literalmente como você deve realizar essa manobra. Faixa de integração, justamente já falando sobre elas, né? Faixas que indicam o término daquela via que você está desenvolvendo, em algum momento ela vai acabar, nesse caso seria aqui.
e você precisa urgentemente realizar a transposição de faixa. Aqui nós temos um arsenal de sinalização num cruzamento só. A começar pela linha de retenção. A linha de retenção é a linha que determina o limite máximo em que o veículo deve se aproximar de um cruzamento. Então, ou seja, você jamais poderá parar sobre a linha de retenção, porque ela é o limite. Você pode parar sobre a legenda, ou seja, sobre a inscrição de parada obrigatória, por exemplo, mas jamais sobre a linha de retenção. Ela é o limite máximo. Aí você tem a passagem de pedestre, né, que dispensa a apresentação. Você aprendeu que pedestre é obrigado a ir até a faixa de pedestre se ele estiver em até 50 metros de distância, caso contrário, comete uma infração de natureza leve, né, caso ele deixe de ir até a faixa de pedestre. Nós temos a marcação de área de conflito, que é essa marcação amarela, que é colocada no centro dos cruzamentos. Essa aí assim, eu não me lembro de ter visto essa sinalização em cruzamentos. Bom, e elas não são colocadas em todos os cruzamentos, são colocadas em cruzamentos específicos. E especificamente em cruzamentos muito movimentados, ou seja, com a incidência maior de veículos. É tanto que você deve estar atento em relação a isso e jamais parar o seu veículo sobre a marcação de área de conflito, que recebe esse nome não é à toa, né? Por conta da grande incidência de veículos ali. Então é muito fácil você bloquear um cruzamento quando você para em cima dessa faixa amarela aí. Geralmente os bloqueios acontecem quando você, imaginemos a situação que você está aqui, né? Está tendo uma fila de carros, o semáforo abriu, o semáforo está verde. Só que aí você está num congestionamento muito caótico e você já averigou, digamos que você está aqui nesse veículo terceiro aqui, né? O veículo 3, e você já observou que não vai dar tempo você terminar o cruzamento total da via antes que o semáforo fique vermelho. Então o que você faz? Você para aqui o seu veículo aqui, mesmo estando verde para você, porque você já observou que na frente já tem um congestionamento de veículos e talvez nem esses consigam passar antes que o semáforo, né, volte a ficar vermelho. Então você, por questão de evitar infração de trânsito e para não bloquear o cruzamento, você retém o seu veículo ali até numa nova abertura de semáforo de novo, né? É muito comum isso em grandes centros urbanos, beleza? Aqui nós temos, né, a marcação da linha amarela que indica a proibição de estacionamentos, a linha branca, por sua vez, indicando a permissão de estacionamentos. Uma coisa que é interessante observar é que somente a presença da linha amarela, ela por si só, ela não representa proibição de estacionamento. Uma coisa interessante sobre isso. Para que haja essa afirmação de que a linha amarela está sendo utilizada para proibir estacionamentos na extensão da via, precisa da placa vertical. Precisa da placa que indica proibição de estacionamento. Se houver só a linha amarela, isso não proíbe. Obviamente que eu não estou falando das esquinas. Nas esquinas nós temos uma regra até específica para isso, né? Que são 5 metros. Mas, por si só, a linha amarela não proíbe. Ela é um tipo de auxílio para as placas de proibição de estacionamento. Dispositivos auxiliares. Isso aqui é simples, mas faz uma diferença gigantesca para a segurança viária. São dispositivos refratores de luz, ou seja, elas não têm luz por si só, mas quando o farol do veículo incide sobre os dispositivos, eles refletem luz, trazendo maior visibilidade ao pavimento. É como se a luz ganhasse iluminação, né? Só que ali são só refrações de luz dos faróis. Ou seja, é muito mais seguro você transitar numa via que tem todos os dispositivos auxiliares do que mesmo somente as faixas, as marcações horizontais colocadas ao longo da via. Pouca gente sabe, mas até mesmo a colocação dos dispositivos auxiliares, eles recebem padrões técnicos. Pare para fazer a seguinte observação. Por exemplo, se você estiver vindo para Quixelô hoje à noite, você mora no sítio, está vindo assistir a final do campeonato hoje. Se for mais ou menos no período da tardezinha para a noite, faça a observação que você vai ver do lado direito, o olho de gato é na cor branca. E lá do olho esquerdo, do lado esquerdo, melhor dizendo, você vai observar que a coloração do olho de gato no dispositivo auxiliar vai ser de cor vermelha, indicando proibição, ou seja, contramão. Quem vem no outro sentido vai encontrar aqui vermelho e aqui branco. O mesmo dispositivo que para o outro está vermelho.
é uma marcação, né, inteligente, uma marcação técnica colocada para trazer entendimento ao condutor. E aqui no centro, né, se for de sentido duplo, vai estar amarelo, se for de sentido único, vai estar na cor branca. Nessa marcação aqui, quem vai nesse sentido de baixo para cima vai encontrar tudo branco. Porém, quem acessar essa rua pela contramão, como é que não está em infração de trânsito, vai encontrar esses dispositivos na cor vermelha, indicando proibição. E não é à toa, né? Tem essa função técnica aí para alertar os condutores. Lembra da marcação de canalização, que em tese era simbolizando um dispositivo fixo na via, só que apenas pintado? Aqui nós temos os dispositivos de sinalização de alerta que representam de forma literal e física e concreta dispositivos que auxiliam no entendimento do sentido da via. Fazendo a leitura de baixo para cima, você acaba interpretando que o desvio precisa ser feito pelo lado direito, mas ele pode ter, né, sinalização dupla, indicando ali desvios por ambos os sentidos possíveis, beleza? Ou unitários, como a gente viu no primeiro exemplo, ok? Então essas marcações, essas linhas, elas representam por onde deverá ser feito o desvio. E obviamente esse tipo de sinalização aqui é uma sinalização concreta na via, materialmente falando. Você vai ver um objeto fazendo esse desvio lá, e se você não desviar dele, adivinha, né? Você vai bater na placa. Nós temos outros dispositivos, né, que exemplificam a questão de marcações aí de sentido de via, né, de desvio de via, que pode ser na vertical ou na horizontal. Nós temos os marcadores de alinhamento. Esses dispositivos de marcadores de alinhamento, é interessantíssimo conhecê-los e saber por que eles foram desenvolvidos. Todas as vezes que você se deparar com a sinalização de marcador de alinhamento, tenha em mente duas coisas. A primeira, a curva é fechada. Okay? O primeiro insight que você deve ter é que a curva é fechada. E o segundo entendimento que você deve ter diante da sinalização de marcador de alinhamento é que se você sobrar naquela curva, você vai cair num desfiladeiro, num buraco, né? Você vai descer uma ribanceira, ok? Mas eu quero um exemplo prático. Pronto. Pode acontecer que nem todas as curvas que você se deparar com um marcador de alinhamento, você vai encontrar essas duas situações. Pode ser apenas uma curva fechada, mas também pode ser as duas coisas. Além da curva fechada, se você sobrar, você cai num buraco, você entra numa ribanceira, ok? Mas isso aqui é um exemplo prático, nós temos aqui em Quixelô. Quando você sai da igreja, sentido Iguatu, que você vai passar pela ponte, aquela curva é sinalizada com um marcador de alinhamento. Talvez você nunca preste atenção nisso quando você foi fazer caminhada ou quando você foi para Iguatu. Mas aquela curvazinha da ponte, ela é sinalizada com um marcador de alinhamento. E adivinha se você sobrar aquela curva ali, onde é que você vai parar? Dentro do açude, né? Você vai tomar banho ali com o seu veículo. Nós temos dispositivos luminosos, que tanto servem, né, na questão de trazer informações com um vislumbre maior, por conta dessa sinalização luminosa, né? Como também a possibilidade de trazer informações em tempo real de ações acontecendo ao longo da via, como por exemplo, não somente a questão de desvio por obras, mas também por acidentes que possam acontecer. Geralmente você vai encontrar isso em grandes centros urbanos, esses tipos de sinais luminosos, que passam mais de uma informação e também podem passar informações em tempo real, alertando o condutor sobre perigos que ele pode se deparar ao longo da via. Nós temos dispositivos de uso temporário. O nome está dizendo por si só, né? São dispositivos que cumprem finalidades. Você vai passar, por exemplo, no posto policial, você sempre vai se deparar com o dispositivo, né, com os cilindros, os cones, os tambores. Você vai dizer, mas não era de uso temporário? Bom, ali eles cumprem finalidades específicas, né? Servem como redutores de velocidades para os motoristas passarem mais devagar pelo posto, nem dá tempo deles pedir dinheiro, ou deles abordarem os condutores e realizarem as devidas averiguações documentais, né? Mas também outros órgãos se utilizam desses dispositivos para a realização de bloqueios de vias, para a realização de manobras, de obras, de eventos, né? Depois eles são retirados, cumprindo esse dever temporário. Beleza? Pode ser os cavaletes e também as fitas zebradas, que são exemplos de dispositivos de uso temporário. Vamos falar sobre sinalização semafórica. Você vai dizer assim para mim, cara, não precisa falar nada sobre a sinalização semafórica, porque desde a creche
eu já ouvi falar sobre a questão de semáforos, né? Eu já manjo sobre a questão de que o vermelho eu paro, no amarelo eu tenho que ter atenção e no verde siga. Show de bola. Se eu disser para você que na prova prática já aconteceu de um mesmo aluno, aliás, dois alunos numa mesma situação de passagem por semáforos, um passou no amarelo e foi reprovado, e o outro também passou no amarelo, só que foi aprovado. Olha aí, na mesma circunstância, na mesma comissão, os alunos passaram pelo semáforo. Às vezes, tem semáforo no dia da minha prova? Tem sim. Para o carro tem, certo? Ele faz o controle de cruzamento. Um mesmo aluno passou no semáforo amarelo e foi aprovado, já outro foi reprovado. Por que aconteceu essa situação? Primeiro de tudo, é infração de trânsito passar no semáforo amarelo? Resposta, não. Só existe a previsão legal para o semáforo vermelho. O artigo 268, salvo engano, o artigo 268 fala sobre a questão do semáforo. Como eu não gosto de trazer... 2008 ou 208, eu não lembro mais se eu sei que é gravíssimo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu acho que o artigo 208 ou 268. Acho que é o 208. É o 208, perdão. É o 2008. Então, só arredondar aqui. O artigo 208 ele tem previsão legal sobre a questão de passar no sinal vermelho. Aí é gravíssimo, né? E traz reprovação. Na questão de você reprovar um aluno por ele ter passado no sinal amarelo, é porque depende muito da circunstância que estava o veículo na passagem sobre o semáforo. Então, como é que acontece para que eu não seja reprovado por passar no semáforo amarelo, mas sim aprovado? Se o semáforo ficar amarelo e você ainda estiver antes da linha de retenção, entende-se por linha de retenção essa marcação que fica na esquina, né, que nós já falamos sobre ela, que é o limite máximo. Se o semáforo ficar amarelo antes da linha de retenção, se o veículo esteja antes da linha de retenção, você vai realizar a parada total do veículo ao chegar, né, antes da linha de retenção, no cruzamento. Beleza? Agora, se você já estiver sobre a linha de retenção, quando o semáforo ficou amarelo, aí tá tranquilo, segue viagem. Até porque senão você configura uma nova infração, bloquear o cruzamento. Ok? Então, o marcador, resumindo e concluindo, o marcador, se eu posso passar no semáforo amarelo ou não, é a linha de retenção. Se eu estou antes da linha de retenção, eu paro o veículo. Se eu estiver sobre ou já após a linha de retenção, segue viagem. Ok? Isso é para a sua prova teórica. Aí você diz assim, eu não posso usar isso para a vida prática, não? É muito perigoso você usar isso para a sua vida prática. Porque na prática a gente sabe que quando o semáforo fica amarelo, é aí que a galera começa a acelerar o veículo mesmo, para dar tempo de passar. E pode ser muito arriscado você parar o seu veículo quando o semáforo ficar amarelo. Por quê? Porque em tese, ninguém espera que alguém vá parar o veículo quando a curva está amarela. Muito pelo contrário. É que o camarada acelere ainda mais o veículo para que ele passe logo. Beleza? Então, para fins de segurança, não é nem infração de trânsito passar no amarelo. A infração de trânsito é configurada quando no início do cruzamento, que determina isso é a linha de retenção, no início do cruzamento o condutor estava com o semáforo já vermelho. Ok? Então, fica esse adendo aí. A nível de prova, ficou amarelo, estou antes da linha, eu paro. Na prática, ficou amarelo, continua a viagem para evitar a questão da infração de trânsito. Beleza? Também tem uma outra informação sobre a questão da colocação do semáforo, da colocação da luz do semáforo, que obedece também um segmento importante aí. Só um minutinho para me dar um grau aqui em algo, só um minutinho. Pronto, galera, voltamos aqui. Você já reparou que todos os semáforos, talvez não, mas todos os semáforos que você observar, pode ser em desenho,
Você abrir no Google agora, se você estiver morando de frente com o semáforo agora, você ir lá na porta da sua casa para dar uma observada, você sempre vai ver a luz vermelha em cima, a amarela embaixo e a verde, a amarela no meio, né? E a verde embaixo. Às vezes assim, já reparei que a amarela sempre fica no meio, mas eu nunca reparei que o vermelho, como regra, fica sempre em cima. E o verde, como regra, sempre embaixo. Eles não se invertem. Eu nunca tinha reparado isso. E sim, isso é verdade. E obedece uma regra interessante. Né? Por que a luz vermelha sempre fica em cima e a luz verde sempre fica embaixo? Para o atendimento de motoristas daltônicos. Aqueles motoristas que não conseguem discernir cores. Então, o motorista daltônico, ele vai poder conduzir o seu veículo em via pública, ele vai estar diante do semáforo, ele pode não saber qual é a cor que está acesa, mas ele sabe qual é o facho de luz que está ligado, se é o de cima, se é o do meio ou de baixo. E aí, como ele já sabe que o vermelho é lá em cima, ele não vai passar. Quando o semáforo ficar verde, né? Ou seja, quando o facho de luz da parte inferior acende, ele sabe que é a hora de partir. E esse princípio, ele é aplicado também aos semáforos de pedestre, cor vermelha em cima, cor verde embaixo. Beleza, mas eu já observei que existem semáforos de regulamentação que são na horizontal, que os faixas de luz do semáforo ele fica nessa posição. Beleza, sempre começa pelo vermelho e termina pelo verde. Beleza, o vermelho encabeça o lado esquerdo e o verde finaliza pelo lado direito. Isso também é regra, não vai ser alterado entre faróis. Beleza, aí nós temos alguns tipos de faróis, a começar pelo de faixa reversível. Esse de faixa reversível, eu preparei um slide específico para ele na próxima folha. Nós temos o de regulamentação, que é o tradicional utilizado, né? Um semáforo que é controlado pelo de regulamentação, ele controla todo o cruzamento. Mas nós temos o de direção controlada. Um cruzamento controlado por semáforo de direção controlada, ele precisa no mínimo de 1 e 1 de regulamentação ou de 3 semáforos de direção controlada. Por quê? Porque ele trabalha com desvios específicos. Nesse caso aqui, num cruzamento para veículos especificamente que vão entrar à esquerda. Então pode ser que simultaneamente eu tenha 2 semáforos e a direção controlada esteja verde, enquanto que o outro está vermelho. Ou simultaneamente os 2 verdes. Porque tanto faz se você for para a direita ou vai seguir em frente, os semáforos vão estar ligados. Mas também pode haver atividades divergentes, enquanto um está vermelho e o outro está verde. Ok? Acho que também isso aqui dispensa apresentação, né? É exemplificativo pelo próprio uso prático, né? Pela própria simbologia que ele traz consigo. Nós temos os de pedestre, pela resolução que fala de sinalização de pedestre, sinalização semafórica, ele determina 3 cores para o semáforo de pedestre. As 3 cores, estou vendo verde e vermelho, né? Mas sim, pela resolução é vermelho, vermelho piscante e o verde. São 3. O vermelho piscante é também determinado como cor. E o vermelho piscante é aquela pausa entre vermelho e verde, né? Quando vai alternar entre o vermelho para o verde, o vermelho começa a piscar. E de advertência, colocado em locais em obras, ou com algum tipo de avaria na via, ou também colocados para trazer a atenção dos condutores em cruzamentos rodoferroviários. Justamente esse caráter, né, de advertir, de alertar os condutores. Eu falei, né, do semáforo de faixa reversível. Vamos entender como é que funciona a questão do controle ou faixa reversível. Quando falamos em faixa de trânsito, estamos literalmente falando, né? Estamos falando desses sentidos aqui, né? Aqui no geral, isso aqui é uma via, né? Isso aqui é uma via. E a faixa é a composição da via, ou seja, isso aqui é faixa, beleza? Quando eu digo que a faixa ela é reversível, significa que ora ela está num sentido e outra hora ela está no sentido diverso. Seria contramão, beleza? E quem é que faz esse controle para a faixa ficar alternando entre sentido de cima para baixo e depois de baixo para cima? O semáforo de controle de faixa reversível. Aqui no estado do Ceará,
eu ainda não encontrei esse tipo de semáforo aqui. Talvez eu encontre ele em zonas urbanas mais movimentadas, como uma grande metrópole, pode ser na Europa, nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil mesmo, em grandes metrópoles. Mas até hoje eu não encontrei essa faixa aqui no estado do Ceará. Mas o uso dela, trazendo para termos práticos, é mais ou menos assim. Quando você tem um período da manhã onde o maior fluxo de veículos acontece dos bairros para o centro, você, além de utilizar as faixas usualmente para aquele sentido, você agrega àquele sentido outras faixas que não estão sendo bem utilizadas, que é justamente o sentido contrário, né? Do centro para o bairro. Aí quando chega no período noturno, que a galera está voltando do trabalho para casa, o maior fluxo é do centro para os bairros. Aí aquelas faixas são devolvidas e até mesmo novas faixas são agregadas a esse sentido novo, de agora centro para os bairros. E por isso ele traz esse termo, né, de faixa reversível, por conta desse uso reverso que esse semáforo traz para essas faixas de trânsito. Okay? Vamos falar sobre gestos da autoridade de trânsito, né? Gestos do agente de trânsito. Gestos de agente da autoridade de trânsito, beleza. Quando você for responder qualquer questão que fale sobre os gestos do agente de trânsito, existem alguns macetes que são matadores para você não perder questões que falem sobre esse tipo de conteúdo. O primeiro de tudo é saber como está a palma da mão do agente de trânsito. Porque todas as vezes que ela estiver virada para frente, significa parada. Beleza? Então, se a palma da mão está virada para frente, isso indica parada. E vamos já trabalhar alguns tipos de paradas específicas. Quando ela está virada para baixo nesse sentido aqui, indica redução de velocidade. Não é parada? Não. É redução de velocidade. Não é para você parar, é para você reduzir. E a palma da mão pode estar virada para trás. E todas as vezes que a palma da mão estiver virada para trás, ou seja, de frente para o condutor, ele vai ver só as costas da mão do agente, não a palma da mão, e está indicando ordem de seguir. Ok? Então, é a mão do agente que determina o que ele quer que você faça. Se for parada, palma da mão virada para frente. Se for para você apenas diminuir a marcha do veículo, a velocidade do seu veículo, a palma da mão vai ficar virada para baixo. Agora, se ele quer que você siga, aí você vai observar a palma da mão virada para trás. Show? Segundo macete. Observe se a posição dos braços, agora do braço total do agente, está na horizontal, né? Horizontal nesse sentido, ou se na vertical. Beleza? Se na vertical. Braço na horizontal indica que ele está passando uma informação apenas para quem vem no sentido contrário a ele, ok? Para quem vem de frente para o agente. Se o braço estiver na vertical, né, se estiver na vertical, ou seja, acima da sua cabeça, indica que é para todo mundo. Indica que é para todo mundo a informação. Na horizontal é para quem estiver virado para o agente. Na vertical é para todo mundo. Show? E assim você vai aplicar a informação devida. Se a palma da mão estiver virada para frente e ele está com o braço na vertical, ou seja, acima da cabeça, é ordem de parada para todo mundo. Agora, se ele abre os braços na horizontal, a ordem de parada é só para quem vem em sentido contrário ao agente. No manual, é interessante você ir lá no manual, dar uma olhadinha lá nessa sinalização do agente de trânsito e observar o termo que você vai encontrar na sua prova. O termo que você vai encontrar lá é ortogonalmente, beleza? Esse termo ortogonal é o mesmo que transversal, ou seja, no sentido contrário aos braços do agente. E só será na ortogonal todas as vezes que estivermos falando em braços no sentido horizontal, beleza? Ou seja, como se ele quisesse aí voar, né? Beleza? E essa informação pode ser individualizada, né? Onde nós temos ordem de paradas apenas para os veículos que vêm no sentido do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo de onde o braço estiver estendido. Show de bola? Mas com esses macetes sobre posição da mão e posição do braço, você vai acertar qualquer questão que caia na sua prova sobre a informação passada pelo agente de trânsito através do seu gesto. Ok? A gente vai analisar isso em questões lá na frente para que você possa entender melhor. Ok? Aplicar melhor na prática. Ordem de diminuição de velocidade, você tem um agente de trânsito com o braço estendido na vertical, na horizontal, perdão, fazendo o movimento para cima e para baixo, com a palma da mão virada para baixo.
É como se quisesse voar, batendo asas, indicando diminuição de velocidade. Existe a sinalização através da lanterna, né, que, em regra, a cor da luz deve ser vermelha, mas eu já vi muitos agentes de trânsito utilizando a cor amarela ou branca, dependendo da luz que ele está utilizando. Né? Em regra está errado, porque tem que ser a cor vermelha segundo a norma. Mas na prática a gente sabe que a teoria é outra, né? Mas o que a gente vai pegar é a informação mais importante. O que significa quando o agente de trânsito acende a lanterna e aponta para mim? Ele está indicando que exclusivamente o meu veículo, deve parar. Beleza? É uma ordem de parada exclusiva e específica. E a ordem de seguir? O braço vai ficar erguido acima da cabeça, ou seja, no sentido vertical. A palma da mão vai estar virada para trás, palma da mão voltada para trás, indicando ordem de seguir. E ele vai fazer o gesto de chamar, né? Para frente e para trás, indicando que eu posso seguir a viagem. Beleza? Show de bola? Resumimos todos os gestos possíveis dos agentes de trânsito. Agora vamos falar sobre os gestos do condutor. Sim, condutores também têm gestos que serão utilizados para passar informações aos demais usuários da via. Vamos começar, são só 3, né? Vamos começar com a sinalização de conversão à esquerda. Você quer indicar para quem vem atrás ou quem está à sua frente, né, que você tem o desejo de convergir à esquerda. Você vai posicionar o seu braço em linha reta na horizontal, fazendo essa movimentação aí, braço estendido para o lado de fora do veículo, indicando conversão à esquerda. Se você quiser mostrar que você vai convergir à direita, aí o seu braço vai ficar nessa posição vertical, né? Apontando aí para cima, aí, indicando conversão à direita, né? Ângulo de 90 graus. Agora, se você quer dizer para todo mundo que você está reduzindo ou mesmo parando o seu veículo, você coloca o braço, né, na vertical de novo, na horizontal de novo, e vai fazer um movimento para cima e para baixo, indicando que você está parando ou reduzindo a velocidade do seu veículo. Okay? Batendo asas, você está indicando que você está reduzindo a velocidade do seu veículo ou, né, realizando uma parada total. Okay? É importante conhecer esses movimentos, tanto para utilizar, como também para compreender quando as pessoas fizerem isso com você, okay? Para que você faça a leitura devida. A gente vai validar uns 25, está faltando 10 minutos aí. Vou fazer um questionamento aqui, né? Um questionamento. Vamos ver aqui quem está ligado aqui comigo aqui, né? Falta 10 minutos para a gente validar a nossa saída. Quero trazer uma questãozinha aqui que pode, porventura, cair na sua prova. Digamos o seguinte. Você é recém-habilitado, está com PPD. Aí você está passando em frente ao posto policial. O agente de trânsito faz a ordem de parada para o seu veículo, que pode ser pela lanterna, ou que pode ser através, né, do gesto de esticar o braço na vertical ali, indicando para você parar, de frente para você. E você vai e para o veículo. Você encosta o seu veículo aí. Só que você não sinalizou com a seta. Você apenas, por exemplo, você está que chegou para Iguatu e nesse sentido você vai ter que colocar o braço nessa sinalização do centro aqui, né? De colocar o braço para fora na posição vertical, né? Para cima. Você apenas levantou o braço aqui e encostou o veículo. E tanto faz, isso aqui aplica para moto, para carro, certo? Você pode também tirar a mão do guidão e fazer ali aquela movimentação de braço estendido para cima, indicando que você sinalizou para a direita para encostar o veículo. Beleza. Você não sinaliza com o seu veículo, você apenas ergue o braço nessa posição de 90 graus. Eu pergunto, a configuração da infração de trânsito por deixar de sinalizar uma parada? E aí? Nós temos um artigo que fala que deixar de sinalizar é infração de natureza grave e que, consequentemente, geraria a cassação da PPD. Será que deixar de sinalizar uma parada, uma conversão, né, com a seta do veículo, apenas utilizando o gesto de braço, configuraria a infração de natureza grave e, consequentemente, geraria a cassação da sua PPD? E aí, qual vai ser, né? Ou será que todas as vezes que eu sinalizar com o gesto do braço, eu preciso simultaneamente sinalizar com a seta do veículo? Um bom questionamento, né?
Os gestos são apenas auxiliares. Não, fazer um atendimento aqui para que vocês possam continuar aí fazendo a averiguação da situação hipotética aí. Voltando aqui, para a gente saber se você pode utilizar só o gesto de braço numa situação como essa e não responder administrativamente por isso, ou se você tem que fazer simultaneamente, vamos pegar o manual para a gente tirar essa dúvida. No manual, você vai lá nas infrações de natureza grave, até falar na configuração. Você vai procurar lá o artigo 196. 196. Infração de natureza grave, 196, está na página 25. Na página 25, se você procurar por artigos, né, na coluna lá superior, procura o artigo 196 e você vai encontrar lá. E nós vamos encontrar o seguinte texto, né? Se você encontrar pelos quadrinhos, você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem lá o artigo 196. O 10º quadradinho aqui em cor amarelo. Ele diz o seguinte: deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora do veículo, a mudança de direção, mudança de faixa ou parada, é infração de natureza grave. Veja que no texto você observa que existe a expressão ou, né? Ou. Esse ou significa tanto um como o outro. Não simultaneamente, mas um exclui a necessidade do outro. Beleza? Então é por isso que esse ou não tem esse uso de e, né, de conjunção aditiva, mas sim de eliminar a necessidade do outro movimento. É por isso que você pode sinalizar com o veículo e nada de gesto de braço. Ou você pode usar o gesto de braço e não precisar sinalizar com o veículo. Beleza? Então, a configuração da infração é quando você não usa nenhum nem outro. Nem sinaliza com o braço, nem sinaliza com o veículo. Aí sim você tem a configuração do 196, gerando a infração de natureza grave e aí acabando gerando a cassação no PPD, por conta da natureza da infração. Interessante, né? A níveis práticos, eu não oriento você a sinalizar apenas com o braço, não. Porque isso pode gerar uma dúvida na cabeça do agente de trânsito, assim, pô, todo mundo que vem para cá para sinalizando, né? Esse camarada usou o braço. Será que a seta dele não está queimada? Aí, digamos que a sua seta não está queimada, né? Aí a gente de trânsito, já gaiato, né? Pois eu vou fazer uma vistoria agora no seu veículo total, porque eu quero achar uma infração de trânsito aqui para lhe autuar, né? Eu sempre imagino essa situação. Por isso que eu nunca utilizo apenas o gesto de braço, né? Na verdade, eu não gosto de utilizar o gesto de braço. Eu utilizo apenas a sinalização do veículo. A não ser que eu esteja sendo seguido muito próximo por algum outro condutor, aí eu faço o gesto de braço para ilustrar melhor a minha intenção. Mas quando eu tenho um tempo hábil para sinalizar e passar essa informação, eu utilizo apenas a sinalização do veículo. Mas é uma boa questão aí para fazer essa observação, beleza? Para finalizar para a gente já partir para a hora final da parte de tarde, que seria o nosso almoço, né? São 11h21, nós temos os silvos, os apitos do agente de trânsito. Um silvo breve significa siga, beleza? Siga. Se for 2 breves, a indicação é que você deve parar. E se for um silvo longo, que você deve diminuir a marcha. Beleza? Eu faço uma observação sobre esse assunto colocando um asterisco nele, que é um conteúdo que você precisa indispensavelmente levar no coração para a prova. Tem despencado em prova, certo? Os sinais sonoros emanados ali do apito do agente de trânsito. Ok? Alguém quer falar? Está com o microfone aberto? Não. Desistiu. Beleza? Então, resumindo e concluindo, a sinalização por sinais sonoros, um silvo breve, siga.
2 breves, pare, e um siso longo significa diminua a velocidade do veículo. Ok? Diminua a velocidade do veículo. É interessante que você aprenda para uso prático. Finalidade prova hoje, né? Mas pós-prova, a utilização é prática. Beleza? Muitos condutores acabam esquecendo dessa utilização na forma prática. Beleza? Deixa eu finalizar aqui a nossa aula.